Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Lição de número 9 para o dia 31 de agosto de 2025. O título da lição para classes de jovens é Filhos de Deus e descendência de Abraão. Texto principal, Gálatas 4:28. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Gálatas 4:28. Resumo da lição: pela fé em Jesus Cristo, somos filhos de Deus e descendência de Abraão. Leitura bíblica em classe, você deve pegar a sua Bíblia e fazer essa leitura conosco. Gálatas 4:21 ao 26. Dizei-me vós os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. O que se entende por alegoria, porque estes são os 2 concertos, um do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Se você não é inscrito no canal, faça sua inscrição e ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. Na introdução, nós temos aqui o seguinte: a lição desta semana ela trata da história apresentada por Paulo sobre Ismael e Isaque, os 2 filhos de Abraão. Então ali Paulo passa a falar da escravidão e da liberdade representadas pelos 2 filhos, onde a escravidão é a perda da liberdade e da identidade. Os Gálatas, eles deveriam compreender que a liberdade que receberam em Cristo estava sendo colocada em risco por conta da decisão deles de se sujeitarem aos ensinos dos judaizantes, pois eles estavam agora voltando à lei, voltando às obrigações das ordenanças da lei, devido à influência e à insistência dos judaizantes que estavam transtornando a mensagem de Paulo. O que a lei diz, Paulo coloca aqui, ele se vale da história a fim de reforçar seu argumento. Ele mostra aos Gálatas a diferença entre ser escravo e ser livre, mostrando ali, através da história de Abraão e a sua descendência. Em outras palavras, já que vocês querem viver debaixo da lei, ao menos vejam o que ela diz. Então, ele partilha a história dos 2 filhos de Abraão, Ismael e Isaque. Meus queridos, a palavra de Deus, ela nos ensina que Abraão teve diversos filhos além de Isaque e Ismael, Gênesis 25, de 1 a 7. Mas somente os 2 primeiros são utilizados por Paulo para realizar a comparação necessária. O significado de ser escravo, nesse segundo subtópico aqui da primeira parte, nós observamos no mundo do primeiro século do Império Romano, a escravidão era bem conhecida. Milhões de pessoas foram feitas escravas por causa de guerras, de dívidas, ou porque nasceram filhos de escravos. Esses escravos eram simplesmente pessoas que não tinham direito sobre as suas próprias vidas. Sua vida e morte residiam nas mãos dos seus proprietários, vamos dizer assim. Então, trabalhavam sem ter direito, garantia alguma, até a morte. E em alguns casos, até que seu senhor lhe concedesse a liberdade. Então, Paulo mostra aqui, na figura dos 2 filhos de Abraão, a diferença da liberdade e da escravidão. Por que que eles estavam agora saindo da liberdade do Evangelho e estavam voltando para a escravidão da lei? Paulo faz esse questionamento. A busca
pela liberdade. O apóstolo se utiliza da história para ilustrar o que os gálatas precisavam saber, porque Abraão é chamado pai na fé, mas os gálatas estavam voltando à escravidão da lei. No subtópico 2 e 3, Paulo frisa muito essa questão da liberdade que o Evangelho proporciona. O Evangelho traz liberdade espiritual, nos tirou da escravidão do pecado e nos transportou para a liberdade do Filho do seu amor. O amor de Deus, o Filho de Deus nos libertou. A Bíblia diz, para isso nos libertou o Filho de Deus. O filho da carne e o filho da promessa. Paulo fala ali de Ismael e Isaac, mostra a diferença entre carne e entre promessa. E observamos que Jesus veio de uma promessa, Gênesis 3 e 5. Então, a liberdade ela vem sempre da promessa de Deus que cumpre a sua palavra. O escravo, ele sofre porque não tem liberdade. O que está liberto tem liberdade em Deus para usufruir da nova vida, a vida de libertação. Na última parte da lição, a solução para o conflito. Qual a solução para esse conflito? Lança fora a escrava e seu filho. Sara ofereceu Agar a Abraão para que ela pudesse ser mãe. Abraão não questionou a ideia da esposa. Agar engravidou e desprezou Sara, que por sua vez mandou a escrava embora. Então Agar encontrou um anjo no caminho que a ordenou que voltasse para se humilhar diante de Sara. Todos, exceto o anjo, agiram sem pensar. Exceto o anjo, claro. Então observe que a escravidão traz muitos problemas. E a libertação, a liberdade é algo que Deus quer para os seus filhos. O Evangelho trouxe a libertação, trouxe essa liberdade cristã. A lei trazia sob escravidão as pessoas que estavam debaixo daquela maldição da lei. E agora nós somos libertos pelo poder do sangue de Jesus. Jesus que cumpriu toda a lei e agora inaugurou um novo tempo, uma nova aliança, a aliança da graça, a aliança da libertação. Então nós queremos agradecer a todos pela atenção e novamente fazer menção no título da lição, Filhos de Deus e descendência de Abraão. Quando nós tivemos aí o texto principal em Gálatas 4, 28, mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaac. Somos filhos da promessa. Pela fé em Jesus Cristo, somos filhos de Deus e descendência de Abraão. A todos, nosso muito obrigado. Até uma próxima pré-aula. Que Deus em Cristo abençoe nossas classes de jovens e a nossa EBD por todo o Brasil. A todos, nosso muito obrigado. Até a próxima.